Cumprimento os amados irmãos na paz do Senhor, amém? Que bom que estamos aqui, né? Deus preparou essa noite para estarmos aqui. Eu quero pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para entendermos a palavra. Caso contrário, nós vamos sair daqui da mesma forma. Então, que essa palavra não seja mais uma, não seja um versículo bonito na nossa vida, mas que ele venha a ser aquela peça que faltava na nossa vida para fazer um ajuste, né? E para mim a palavra de Deus, ela é uma carta de um pai que ama muito seus filhos. E ele não quer que nenhum se perca. Então o Senhor escreveu a Bíblia. É um pai que escreveu os seus filhos amados. E hoje nós vamos falar uma porção dessa palavra. Então tem muita gente que conhece a Bíblia, mas que está destruído por dentro. E hoje Deus quer fazer uma coisa bem simples nas nossas vidas aqui. Ele quer que você busque primeiro o reino de Deus. E esse versículo é muito conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos será acrescentada. E a gente fala sem entender. Então eu quero trazer hoje para vocês algo, o que é o reino de Deus, né? Como que eu posso viver o reino de Deus? Como que isso funciona? Então eu quero que você abra teu coração, que você esqueça de tudo, do boleto que tem que pagar amanhã. Muitas vezes sentei nesse banco aí e eu não conseguia, lutava para prestar atenção na palavra. Hoje, naquela porta eu deixo todas as coisas. Graças a Deus eu consegui. Como disse a palavra, o louvor que a pastora louvou aqui. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a deixar meus problemas lá para fora. Caso contrário, a gente está perdendo tempo, assim como nós estamos nas redes sociais lá passando o dedinho e perdendo tempo, nós estaremos da mesma maneira aqui perdendo tempo. Então eu quero que você e eu saiamos aqui diferente. O Senhor, nenhuma palavra sai da boca de ninguém que vem aqui para não fazer a diferença. Nós não recebemos a incumbência de vir aqui falar dessa palavra sem temor do que nós vamos falar. E toda palavra, ela faz ação, só que eu preciso abrir o meu coração para que ela venha fazer aquilo que ela precisa na sua vida. Amém? Eu quero compartilhar a palavra com o Senhor, então, de João 3:3. É somente um versículo. João 3:3 diz assim: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu vou já ler um segundo versículo, que está em Colossenses 3:1, que é um complemento desse aqui. Se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Amém? Podeis assentar? Então eu quero falar hoje do reino de Deus como um estado de espírito. Ou seja, um viver diário do reino de Deus. Então esse versículo, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A gente não busca o reino primeiro e quer que acrescente as outras coisas, né? Essa é a realidade de muitos hoje, se nós não vigiar a nossa também. Mas o que é o reino de Deus? Reino é governo. Quando você pensa em reino, vamos pensar no reino de Israel, é um reino. Mudou-se, não é um rei, mas é um presidente. Tem tem as leis, tem as regras, não tem? E o reino de Deus? É igual. Mas como que eu vou viver o reino de Deus estando aqui, nesse outro reino chamado Brasil? E a palavra de Deus diz ali, ó. Em verdade eu te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino. E aí, para você pensar, você já nasceu de novo? Porque se você nasceu de novo, você já está nesse reino, você já está vivendo esse reino. Esse reino já te governa. Jane, mas eu não estou em dúvida. Então a gente vai clarear. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Muitas vezes é eu, devido às minhas experiências, minhas circunstâncias, eu não entendo ela. Então a gente vai detalhar.
Quando a Bíblia fala reino de Deus, ele está dizendo Deus no comando. Eu não posso fazer nada fora do comando de Deus. Não precisa levantar a mão. Você faz tudo dentro do comando de Deus? Agora eu quero fazer uma pergunta simples, mas ela é séria. Quem manda dentro de você? Quem manda aí no seu coração? Quem manda nos seus pensamentos? Quem está governando? Quais têm sido os seus pensamentos? Você se pega pensando? O que você está pensando? A Joyce Meyer, uma grande escritora, li muito, ela diz assim, ó, pensa no que você está pensando. E você vê que é feia a coisa às vezes. Você está pensando mal da pessoa, você está sentada no lugar sem fazer nada, sem nem o celular. Duvido que você não está olhando e pensando em alguém. É incrível, porque essa é a nossa natureza. A palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso é real. Mas eu preciso, como o louvor disse, aprender. É aquela história. Cresce quem o alimento? Mais. O reino de Deus é um reino de estado de espírito. Então, quem que eu preciso alimentar? O meu espírito. Que alimento que se dá para o espírito? Como a nossa preocupação, como diz a palavra de Deus, não é a vida mais importante do que a roupa? E do que a comida? Do que os vestes? Do que casa? Poderia acrescentar? E por que nós nos preocupamos tanto? Mas nós não se preocupamos se eu não li a Bíblia hoje. Nem me preocupo se eu não orei hoje. Irmãos, o caminho não é estreito. O caminho é muito estreito. E às vezes a gente vê pessoas aí sendo governadas pelo medo. Medo de tudo. Pela ansiedade. Ansiedade de tudo. Raiva, mágoa, orgulho, vícios. Escravo de vícios. Governada pelo passado. O que eu fui, o que eu fiz, o que foi, o que eu perdi, o que eu não aproveitei. Vive olhando um retrovisor. E aí, você está presa lá. E eu vou falar uma verdade para você. Essa pessoa, ela está se matando por dentro. E aí, se vocês pegar uma terra que não tem adubo, que não tem nada, o que frutifica nela? E um coração com tudo isso, vocês acham que uma palavra de um domingo, ou que de vez em quando escutar alguma palavra, vai frutificar alguma coisa? Não. Não, irmãos. Por isso que eu quero que você pense. Se não nascer de novo, não vai viver o reino. Viver o reino. E tem pessoas, com tudo isso que eu falei para vocês, que ela sorri por fora. Inclusive eu conheço umas quantas. Eu era uma delas, lá atrás. Mas por dentro, não tem paz para nada. Vive um turbilhão. Ela até dorme, mas não descansa. Vive uma vida vazia, nada satisfaz. Compra esse carro, daqui um ano esse carro não serve mais. Compra aquela casa, compra aquele móvel, compra aquele computador, compra aquele celular. É igual criança, 2 horas alegria. Só com um brinquedinho novo. É uma insatisfação eterna. Isso é vida sem reino. Eu quero que você vá pensando. Você que está aqui, você que está em casa. Anote. Porque tomar consciência de como eu estou é o primeiro passo da mudança. É o primeiro. E quando Deus não governa, alguém governa. Alguma coisa governa ou alguém governa. Né? E eu vou te contar a história de uma pessoa. Ela era uma pessoa correta, educada, certinho, fazia tudo certo. Até ia na igreja. Mas por dentro, um vazio absurdo.
E ela dizia, eu não sei o que eu tenho tudo, mas não tenho paz. E sabe o que era? Não era falta de dinheiro, não era falta de amigos, de gente por perto, família. Era falta de uma vida espiritual. Era falta de alimentar o espírito. Porque a carne era alimentada o tempo inteiro. Cresce quem eu alimento mais. E a vida espiritual minguada. Não adiantava ir no culto, não adiantava nada, parece que entrava naquele coração. E aí um dia, ela entendeu e falou assim, eu não preciso melhorar por fora. E aí me lembrei da minha história. Eu cheguei um dia numa igreja, levada por alguém, antes não conhecia Jesus, dessa forma que eu conheço hoje, e vi as pessoas com uma saia muito grande, um cabelo comprido, eu sempre tive cabelo curto, e eu falei, mas é muito fácil ser igual esse povo aí, eu vou pôr uma saia comprida e vou deixar o cabelo crescer. Eu falei, nossa, estou dentro dessa vida deles aqui. E fui para casa, mandei fazer a saia, tentei deixar o cabelo crescer. Eu falei, mas não é só isso. Não é só isso. E aí que eu fui descobrir que eu tinha que mudar dentro de mim. Porque só aquela mudança externa não gerou nada. E essa pessoa aconteceu exatamente. E aí ela teve um encontro com Jesus, ela se rendeu, ela entendeu que aquela vida dela não ia mudar, não importava o que ela tivesse. Aquele vazio não ia. E aí a paz entrou, o peso saiu e ela começou a viver o reino de Deus. Por mais dificuldade que nós possamos passar, quando nós vivemos o reino, não tem problema. É igual a viúva, vai tudo bem. Quem sabe a história da viúva com o filho morto? Alguém perguntava na estrada, ela ainda traz o profeta e ela, vai tudo bem. Quando alguém pergunta da tua vida, o que você fala? Ah, tá feio. Nossa, esse ano. Não importa o ano, não importa o governo, importa quem governa dentro de você. É isso que vai importar. É isso que vai definir a reação que você vai ter diante do que vai acontecer. Seja na tua casa, seja no governo, seja no trabalho, seja onde for. E João 3,3, ele diz que você precisa nascer de novo para viver isso aí. Aceitar Jesus é uma vírgula. É uma vírgula. Falta um monte para frente. Jesus falou isso aqui para Nicodemos. E Nicodemos era religioso. Nicodemos era respeitado, Nicodemos era estudado. E Jesus olhou para ele e falou, viu, nada disso adianta. Você precisa nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Então, ou seja, tem muita gente que escuta falar de Deus, mas não enxerga Deus. Não ouve Deus, não entende a palavra de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não é visto com o olho humano. Nós precisamos que nossos olhos se tornem espirituais. Como, Jane? É um caminhar. Não é de repente. Não é por acaso. Não é um culto por semana. Não é. Que bom que fosse. Nós precisamos buscar mais. Jesus não disse para ele, tente, se esforce mais. Não, nasça de novo. Não tem jeitinho com Jesus, não tem jeitinho para entrar no reino de Deus. Os grandes homens de Deus, eles falavam assim, ó, oravam assim, ó, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Por quê? Porque se você entender o que vai acontecer na eternidade, você não desvia agora, você não descuida agora, você não sai do caminho agora. Grava a eternidade nos meus olhos, para que todo dia, toda hora, eles entendessem aquilo. E pudessem falar para mais pessoas, para não se perderem com relação à eternidade. Então Jesus disse, vai ter que nascer de novo. Pegar um coração duro e dar um coração vivo, um coração de carne. Pegar uma mente destruída pelo mundo, pelas coisas, e dar direção. Começar tudo de novo. Como é bom começar tudo de novo? Quem aqui começou algo tudo de novo? É desafiador? É.
eu comecei várias coisas de novo. E eu gosto de desafio. É fácil? Não. Mas é muito bom quando você vê depois o resultado. E na nossa vida, eu tenho entendido algo. Eu tenho que nascer de novo todo dia. Porque ontem eu fiz alguma coisa que manchou. E se Jesus voltasse, como é que ia ser? E a Bíblia diz que até Jesus voltar, a nossa luta ia ser grande. A questão é, eu tomo consciência ou eu acho que está tudo certo com a minha vida? Irmãos, a minha oração tem sido, Senhor, não me deixe ser enganada por mim mesma. Pela religiosidade. Por eu achar que estou certinha, que nem aqui. Nicodemos não achava que estava tudo certo? A vidinha dele lá? Mas o que impede muita gente do novo nascimento? Não é falta de informação. Gente, se vocês abrirem, tem pregadores maravilhosos e tem péssimos. Mas tem gente muito boa. Está cheio. Então, não é falta de informação. Talvez falta de unção. Mas informação tem bastante ali para você ver se você está no caminho ou não. É orgulho? Ah, bastante. No passado, eles falavam que pobre precisava de Deus, que Deus era ópio. Será que eu penso que só quando eu estou muito mal que eu preciso de Deus? É apego ao pecado? Não consigo largar. É vergonha de se declarar para os amigos que você mudou, que você agora vai para a igreja, que você lê a Bíblia, que você faz devocional? É medo de mudar? Nossa, mudar dói mesmo, está tudo certo, é assim mesmo. E tem uma frase que a gente escuta muito nos evangelismos da vida aí. Deixa eu mudar primeiro, depois eu vou para Jesus. Que dó. Sabe por quê? Nós vamos para Jesus do jeito que nós estamos e Ele que muda. Nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos fazer nada. É uma impotência muito grande. Quando se tem o reino dentro de mim, o governo de Cristo, você vai mudar. Porque é muito além a tua mudança. É questão geracional. É pecado que vem dos teus pais. É iniquidade familiar que está te acompanhando. E sabe só quem pode te libertar? Jesus Cristo. Você pode fazer tudo que a terapia que existir. Acho que tem necessidade em algumas situações. Mas ninguém vai chegar e acessar o teu coração. O reino que está lá. Quem está mandando? Só Jesus. Quando você abrir e você deixar. É a mesma coisa se você pensar uma pessoa. Não, eu vou tomar banho depois que eu ficar limpo. É porque tomar banho. É a mesma coisa. Eu vou sair desse pecado, eu vou parar de fazer isso, depois eu vou para Jesus. Tem muita gente, vocês não têm noção, que fala isso. Eu tomo banho para ficar limpo, né? Então Jesus não vem depois que nós melhora. Jesus vem para que você seja transformado, para que eu seja transformado. Para que nós consigamos ser, porque Ele vai dar as ferramentas para nós. Ele vai colocar pessoas na nossa vida que vai nos ajudar. E eu conheci outra pessoa, sorria muito também, mas vivia presa numa vida dupla. Ela tinha um pecado escondido e tinha vergonha de falar, contava para algumas pessoas, mas ela contava, parece que para aliviar, mas ela não se arrependia. Então, quando eu não me arrependo, não adianta, não resolve, é igual o Judas, né? Acredito que Judas se arrependeu, né? Se arrependeu lá. Mas não foi aquela mudança verdadeira. Mesma coisa, ela falava tal. Só que isso virou culpa, vergonha e ansiedade. E ela começou a andar sozinha, prometia que ia mudar, não mudava, fazia força, se esforçava, mudava, caía, e virou aquilo ali uma escravidão. Que daí a culpa, a pessoa não se sente digna mais. O diabo coloca assim, você não tem mais jeito. E aquilo fica na cabeça da pessoa. E aí um dia, conversando, eu falei, você nunca conheceu Jesus, porque ela já era cristã, achava que era. Eu falei, você nunca conheceu Jesus? Olha que bom, você tem a chance de nascer de novo. Esse Jesus que liberta, você não conhece. Você conhece um Jesus muito longe. E aí ela entendeu, se rendeu, começou um discipulado. Irmãos, não tem jeito, a gente precisa de ajuda.
A gente precisa de ajuda. Alguém andar com a gente. Não tem como sozinho a gente conseguir. Deus coloca. E começou um processo real. Caiu a máscara, caiu as mentiras que ela criava para ela mesma. Nasceu vida nova. Porque o reino de Deus não é que nem uma maquiagem, as mulheradas aí que está em casa fazendo serviço, vou dar uma saidinha, pega um pó de arroz e fica pronta para sair. O reino de Deus não é maquiagem, não tem o que fazer. É um estado de espírito. E vai aonde você está, aonde você vai, não tem o que fazer, não tem como mudar radicalmente. E lá em Colossenses, como nós limos agora 3:1, diz assim, ó, buscar as coisas do alto. Se eu nasci de novo, se o reino habita em mim, o que eu vou buscar? Então não bate quando eu digo que nasci de novo, e eu estou falando isso para vocês, porque foi uma reflexão para mim, sempre é. Eu estou tão apegada às coisas dessa terra, então eu não busco as coisas do alto. Então às vezes eu estou me enganando. A minha oração é essa, Senhor, não me deixe ser enganado pelas minhas conversinhas. Sabe? Que a gente é bom de lábia. A gente engana nós mesmos. E Paulo diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, como ressuscitar com Cristo? A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e que nós que nascemos de novo, ressuscitamos com Ele. Então nós temos que buscar as coisas do alto. Jesus entrou, tudo muda. Tem que mudar. Ah, mas eu já aceitei Jesus, mas daí você... A pessoa sempre com a mesma conversa, sempre reclamando das mesmas coisas, mas será que Jesus entrou? Será que o reino de Deus reina mesmo? O espírito muda, as escolhas mudam. Não tem como. A pessoa para de viver as coisas aqui de baixo. Esse mundo perde importância. Conheço várias pessoas nessa igreja que o mundo já perdeu a importância. Sabia disso? Nós temos em nosso meio. E eu? Quanto eu valorizo as coisas desse tempo? O quanto eu sou apegada? O quanto eu quero construir? Está tudo certo querer construir. Eu só não posso me apegar. Eu tenho que construir porque um pouco eu vou abençoar o reino de Deus. E o reino vai avançar na terra. Aí eu estou na direção certa. Mas o apego é para a minha vaidade? É para mim só viver bem? Ou é para ajudar outros? Ou é para abençoar outras vidas? Então, nós precisamos olhar a motivação, né? E se está na vontade de Deus. Esse mundo, então, para essa pessoa, ele perde a importância. E o que é as coisas de baixo? Pecado, orgulho, está lá em 2 Timóteo 3, fala isso. Pecado, orgulho, mentira, rancor, ficar se comparando. Irmãos, a pior coisa que existe na vida, comparar a tua vida com a vida do outro. Deus tem algo para cada um de nós especial aqui. Deus tem a casa para você, tem o carro para você, tem o marido para você, tem o filho. Ah, mas o meu filho... Não, é aquele que era para ser. Está tudo certo. Para de se comparar. Aprende com o outro e não se compara. Jamais com familiares, com pessoas da empresa. Isso, nós sofremos com isso e nos afastamos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos únicos. Que no ventre da nossa mãe o Senhor fez. Que Ele tem tudo escrito a nosso respeito. Então por que eu vou me comparar? Não tem porquê. Então às vezes a gente cai nisso. Então as coisas de baixo, elas dão alegria até. Por 5 minutos, por 2 horas. Mas depois o peso, talvez, anos para você se libertar. Tem situações. Perde a paz, mas quando nós buscamos as coisas do Senhor, quando nós entendemos que eu vivo o reino, as minhas escolhas mudam. As minhas escolhas mudam, não são mais as mesmas. Jesus governa por dentro, e aí reflete por fora. As pessoas começam a ver como que eu ando. E não é o que as pessoas acham, é você. É você. Porque o Senhor, quando você chegar lá, não vai ter ninguém para justificar. É eu e Ele. Então é você e Deus. E existe um tipo de pessoa, em todo lugar, inclusive aqui, que não está presa a pecados escandalosos, né? Porque a gente tem mania de achar que pecado tem grande e tem pequeno. Não, pecado é pecado e a consequência que muda.
mais ou menos. Tudo é pecado. Mas está destruída por dentro. Ansiedade, muito. Medo, mente acelerada, noite que deita e não descansa. Vivi muito isso. Eu deitava, minha mente era tão acelerada que eu só meu corpo, mas minha mente continuava. Acordava destruída, cansada. Tinha dias que eu nem queria acordar. Sabe aquela história que acabasse o mundo naquela noite para nem ter que acordar no outro dia? Tem pessoas vivendo assim. E começa a achar que isso é normal. Isso é o pior. Eu achava que tudo era normal, que todo mundo vivia assim, e que eu era mais uma pessoa que vivia assim. É igual achar que certos pecados são normais. Não, é normal. O certo e o errado depende do ponto de vista. Como diz o nosso pastor Marcelo, o certo e o errado quem define é a Bíblia. O prumo é a Bíblia, não é eu, não é você. Aonde que eu estou aprumando minha vida? No que eu acho? No que as pessoas dizem por aí? Ou no que a palavra de Deus diz? Normal é viver, anormal é viver sem paz. Porque a palavra de Deus diz, Jesus diz, eu vim para que todos tenham paz. Por que você não tem? Por que muitas vezes perdemos a nossa paz? Por quê? Mas se você entender que o governo de Jesus é o alívio para tudo isso, é viver o reino todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, a esperança volta, você começa a respirar de novo, porque dá a impressão que você nem respira, de tão pesado que está, você começa a respirar de novo, e isso é o reino, é ter paz em meio à guerra, é respirar quando não tem ar, porque é isso, ele faz milagres. Mas eu acredito? Se eu tenho reino, se eu vivo o reino, eu acredito. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não preciso me aprumar para você ver que eu estou forte. Eu preciso estar forte por dentro. E você não preciso automaticamente. Tem uma frase que diz assim, o que você faz em oculto aparece em público. Se um casal de jovens comete a fornicação antes do namoro, o que acontece? Pode engravidar, não pode? Então, o que aconteceu lá, né? Sozinho, os dois apareceram em público. E assim a vida com Deus também. Tudo que eu faço, tudo que eu busco de Deus, vai aparecer na minha vida. E para encerrar, acredito que Deus te trouxe aqui porque Ele quer dar para mim e para você um recomeço. Você pode até estar vazio, estar preso em alguma situação, estar cansado, sobrecarregado de culpa. Mas Jesus está dizendo, precisa nascer de novo. Precisa esquecer todas as coisas que ficaram. E seguir. Se despir do velho homem, da velha mulher. Você pode estar pensando, Jane, eu já aceitei Jesus há muito tempo, que nem eu, há 18 anos já. Mas por que eu estou sentindo algumas dessas coisas? Isso pode acontecer. O mundo, as coisas do mundo, a Bíblia diz que o mundo sufoca. O mundo, as coisas do mundo, as vozes do mundo, os ruídos do mundo sufoca. Tudo aquilo que um dia talvez nós conhecemos. Mas eu vou te passar alguns passos que eu tenho colocado em prática, bem rapidamente. Tenho buscado a Deus, busque a Deus, e eu tenho feito isso com perseverança. Esse é o primeiro passo. Porque Ele precisa fazer morada em mim e em você. É uma busca diária e não acontece de repente. Envolve o quê? Sacrifícios. Essa palavra ninguém gosta. Mas hoje, para nosso entendimento, jejuar é um sacrifício. Orar é um sacrifício. Ler a Bíblia é um sacrifício. Meditar nas Escrituras é um sacrifício. Assistir filme é sacrifício? Comer é sacrifício? Vocês entendem? Que é sacrifício sim.
Eu pegar e me dedicar a uma vida com Deus perseverante. Não acontece, eu não fico morrendo de vontade, esquece isso, não espere a vontade chegar. Não vai chegar. Esse sacrifício vai trazer crescimento. Para você, para o corpo de Cristo, para todos nós aqui. E se cada um de nós fazer isso, já pensou? O que acontece? Muita coisa acontece. Porque o Espírito Santo, ele vai passar a morar em você, mas você vai ser ministrado por ele. É diferente. Lembra do comando? Lembra de quem manda? Já não é mais você. Já não é mais quem estava mandando. Então você passa a viver não mais no automático. Você passa a ter consciência do que você está fazendo. Quando você faz seu devocional de manhã, você sai para trabalhar, tudo muda. Agora sai sem fazer, sai sem orar. Parece que um monte de coisa acontece. E muitas pessoas não se deram conta ainda. Discernimento. Eu estou passando por uma situação, isso não é para mim. Você ganha discernimento. Quando você começa a buscar a Deus com perseverança. Intuição. Começa a ouvir o que o Espírito Santo fala para você. Não vai por aqui, vai por ali, faça isso, não faça isso. E comunhão com o Espírito Santo. Mas eu preciso desejar. Não é assim, né? Essas 4 coisas são sinais de que o Espírito Santo está em você. A palavra confirma lá, em Colossenses 3. Eu preciso me despir da velha natureza. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso buscar as coisas do alto. Renovar a mente. A nossa mente está sendo bombardeada com tanta coisa, com tantas situações. Eu preciso renovar a minha mente. Lá em Romanos 12, 2 fala disso. Mas eu preciso renovar de forma consciente. Ó, estou pensando nisso, isso não é bom, me perdoa. E vai trocando, vai lendo mais a Bíblia, vai colocando água limpa para que a água suja saia. Pela palavra de Deus, não tem outro caminho. Lendo diariamente, meditando. Lendo livros de homens ungidos. Tem muitos livros, se você pegar lá, quem evangelizou a Inglaterra, quem evangelizou os Estados Unidos, meu Deus do céu, aqueles homens. Hoje não tem muita coisa. Mas tem esses antigos. Você precisa ler livros também. Para você somar o teu conhecimento que eles tiveram, os testemunhos que eles tiveram, as experiências que eles tiveram, e vai te aguçar a você buscar. Se eles viveram aquilo, eu também posso. Por que eu não posso? Nós não cantamos que o Deus é o mesmo hoje? Deus não é o mesmo? De John Wesley, de Rainer Renville lá, de Samuel, que foi discipulado até, olha aqui, ó, até trouxe aqui o que eles falaram. Martim Lutero dizia assim, ó: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, ó, 2 horas de oração em cada manhã, o diabo consegue vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. Ele dizia que tinha tanta coisa para fazer para o reino de Deus, que se ele não orasse as 3, ele não realizaria. Porque Satanás ficava ali atrapalhando ele. E vocês acham que Satanás mudou, piorou? Não mudou. E nós não, ele não vem atrás de nós, né? Tem um pregador que ele fala assim: o que eu quero é ser famoso no inferno. Por quê? Por guerrear com Satanás. Por não deixar ele fazer o que ele quer na tua vida. Não é só no céu. Por fazer as coisas de Deus, ele não vai gostar de você. Mas se você não fizer nada, tá tudo bem. Mas se você fizer, você vai ficar famoso. Leonard Ravenhill, ele é evangelista, começou aos 15 anos. Quem tem 15 anos aí? Teu filho ali. 15 anos ele começou. Orava, sabe quanto tempo? 8 horas. Que vergonha, né? 8 horas. Aí o Samuel Shadik, que é o discipulador de Leonardo, dizia assim, achei essa frase fantástica, vou até escrevê-la em casa. Satanás ri dos nossos esforços, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nos vê orando. Irmãos, é tão simples. Deus não está pedindo para nós nada fora do normal.
É só um relacionamento. É só ler a Bíblia todos os dias, porque às vezes no início não é aquilo, mas depois você vai ter desejo. O desejo não vem de eu fazer isso uma vez por semana. Nós queremos tantas coisas de Deus, nós queremos nossa família abençoada, nós queremos nossos negócios abençoados. O que nós fazemos para isso, irmãos? Vírgulas, sabe? Eu aqui, essa frase, vou escrevê-la em casa, para todo mundo saber. Ah, você está estudando muito? Ah, você está se esforçando para ganhar dinheiro? Nossa, Satanás está rindo, porque orando você não está. Ora mais e as outras coisas vão ser acrescentadas, não é assim? Buscar as coisas, buscar o reino de Deus, que é o quê? Orar, ler a Bíblia, meditar, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Traz crescimento, crescimento traz sinais. Vai haver mudança e você vai dar testemunho. E aí o Senhor vai ser glorificado. Aí vão conhecer Jesus. E Romanos 10 diz assim: o ouvir vem, a fé vem pelo ouvir o Evangelho, a palavra, a mensagem de Cristo. Então ouça pregações. Tem pregações aqui da igreja do pastor Odair, que vira e mexe, eu estou lá escutando. Tem um monte lá no YouTube. Quantas pregações você escuta na semana? Agora, vídeos, outras coisas, não tem problema. É mais do que a palavra, então não dá para exigir nada do Senhor. Está tudo bem. Se nós queremos a mão de Deus sobre nós, as bênçãos de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Não acontece de repente. Outra coisa, amizades. Eu não tenho nenhum amigo do tempo antigo. Para não dizer nenhum, acho que tem um. Que vai até hoje tomar shake. Eu falo para ele. Desde os 18 anos nós se conhece. Tenho 52, né? Um tempinho bom. Mas porque ele aceitou Jesus e porque ele anda com Jesus. Fora disso, estou fora. Irmãos, quem teve a experiência de estar com... Claro que nós precisamos evangelizar, está tudo bem. Falei com a pessoa, evangelizei, falei de Jesus. Ele continua nos velhos caminhos? Hasta la vista, baby. Amizade é a mesma, mas eu não vou andar com você. Sabe por quê? Tira a tua energia. Você fica cansado. Eu falo de cadeira. A gente precisa se cuidar. Imagina aquela pessoa que passa por você. Imagina se você conviver. Eu estou falando de gente que passa por mim. Companhias corrompem os bons costumes. Não adianta negociar. Não tem barganha. Não dá. Quem vai na tua casa? Todo mundo conhece Jesus? Pode até ir para fazer uma célula. Para você falar de Jesus, tudo bem. Mas você conviver com uma pessoa que não conhece Jesus, você conhecendo, você nasceu de novo, você tem o comando de Cristo, irmãos, não consegue. Sinto muito dizer para vocês, você não bate mais. E família, o básico. Vivo isso também, o básico. Senão a tua fé vai ser corrompida, você vai sair dos caminhos do Senhor e você não vai conseguir seguir. Não tem negociação. As coisas velhas ficaram para trás. Eu não quero Jesus, eu não quero as coisas do alto, eu não quero ser governado por Ele. Eu preciso tomar algumas decisões. Senão não vai acontecer. Se você tem dúvida sobre a sua entrega a Jesus hoje, é o dia de começar de novo. Eu recomeço todos os dias, irmãos. Todos os dias você tem que fazer o inventário da tua vida. Tem um monte de pecado lá. Todo dia, irmãos. Mas hoje quero falar para você, de verdade. Colocar tudo para o Senhor, pedir perdão. Tanta coisa que nós falamos. Vou ler a Bíblia todo dia, 1 hora. Não leu. Vou ler esse ano. Vou fazer jejum 2 vezes por semana. Vou não sei o que, não fez nada. Tem que pedir perdão. Isso tudo é pecado. Ah, não sabia que era? É. Foi a palavra que você soltou fazendo um voto com Deus. E você não cumpriu. E isso é usado contra você nos tribunais do céu. Então nós precisamos pedir perdão para o Senhor. Eu quero começar de novo. Todos os dias. E eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós estar orando. Que você possa agora colocar diante de Deus o teu coração. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. É aquele que fez milagre, aquele que curou, aquele que sarou, aquele que libertou o endemoniado. É o mesmo. Por que Ele se manifesta para um e para outros? A abertura de coração, o desejo. Se você deseja,
esses jovens, eu quero ser um evangelista, pede para o Senhor. Nós precisamos trabalhar para o reino, mas primeiro é na nossa vida. Se eu quero ensinar o domínio, as pessoas serem dominadas, ter o reino de Deus dentro delas, primeiro é eu. Eu preciso ter isso. Então fecha teus olhos, curva sua cabeça. Eu quero estar orando com você. Senhor Jesus, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Senhor, não queremos viver só de religião. Nós queremos uma vida nova, nós queremos uma vida com compromisso contigo. Nós queremos uma vida governada por Ti, Jesus. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, dá-nos um novo coração. Um coração, Senhor, renovado. Nós também pedimos que o Senhor venha reinar dentro do nosso coração. Que possamos viver o reino de Deus todos os dias. Que possamos fazer novas escolhas. Senhor, torna-nos conscientes. Dá-nos olhos espirituais. Dá-nos ouvidos espirituais. Senhor, que possamos todos os dias orar e pedir para o Senhor cuidado que sai da nossa boca. Que seja palavras de edificação. Palavras que tragam bênção para as pessoas. Senhor, nós cremos nos milagres que vão acontecer nessa noite nas nossas vidas. Nós cremos em corações transformados. Nós cremos em entregas para Jesus nesta noite, Senhor. Porque o Teu poder, a honra e a glória para todos sempre, no nome de Jesus. Amém.